Então, boa noite a todos os professores. É um prazer estar aqui com vocês. Alguns, né, eu já conversei ontem e hoje vejo professores aqui que não estavam. É um prazer estar com vocês, de reencontrar alguns amigos. E vamos começar, então, a nossa capacitação. Antes de mais nada, né, como a Val disse, eu estou aqui para tentar auxiliar, né, nesse processo de produção textual. Eu tenho experiência nisso, eu sei o quão difícil aplicar, né, as redações, a produção textual, principalmente no ensino médio, né? Então, eu fiz um projeto e eu tenho visto assim que os alunos cresceram com isso. Então, eu espero que possa ajudar vocês. E então vamos começar aqui. Vou apresentar a proposta. Eu não sei se vocês sabem, eu já fui eu peguei algumas técnicas da correção do Enem, né? Porque eu já fiz a correção. Então, eu levei para a sala de aula para auxiliar os alunos. Então, como que é feita, né? Como é feito tudo? Vou explicar tudo. Como que eu comecei? Então, eu percebi que os alunos eles tinham muita dificuldade na dissertação argumentativa, que é o gênero textual que se pede no Enem. E por que eu estou focando tanto o Enem, né? Nós temos tantos outros vestibulares, a USP, enfim. Mas o Enem nós sabemos que hoje é muito abrangente, né? Dá muitas oportunidades para os alunos. Então, por isso foco mais no Enem. Só que no nosso planejamento tem também espaço, né, para falar da redação da USP, tá? Então, porque também é muito procurada em São Paulo. E outras universidades também. Nosso planejamento contempla também essas redações. Mas o Enem nós sabemos que é o que os alunos mais procuram, é o que tem uma abrangência maior, enfim. Então, como é feito? Como eles escolhem primeiro essa temática? Então, vamos entender o Enem, né? Como eles escolhem essa temática? Primeiro, eles vão analisar, então, de julho do ano de 2020, né, por exemplo, até agora, desculpe-me, de agosto até julho deste ano, eles vão analisar tudo que foi comentado em mídia, jurisprudência. Então, eles vão analisar aquilo que está na mídia, aquilo que foi debatido. Por isso, a importância, né? Ontem eu estava comentando da importância do aluno ler, da importância do aluno estar inteirado com as notícias, enfim. Então, é importante eles se atualizarem por conta disso, porque o Enem vai trabalhar com temas atuais e que são debatidos em mídias, jurisprudência, enfim. Nós precisamos, então, fazer com que esses alunos tenham acesso, né, se interessem também por atualidades, tá? Não é só a leitura, né, literária, claro, isso é muito importante, mas nós também precisamos fazer com que eles enxerguem o que está acontecendo hoje, atualmente, tá? Então, é assim que o Enem se preocupa com a escolha do tema, tá? Nós sabemos, né, que a dissertação argumentativa sempre vai ser o gênero textual, ao contrário de outras universidades, se eu não me engano, Unicamp, né, que são os gêneros diferentes, e eles também são gêneros surpresas, né, a gente não sabe qual gênero vai cair. Então,
dissertação argumentativa. Eles escolhem o que foi debatido em jurisprudência e mídia. Além disso, eles também vão se preocupar com esses 3 eixos, que seriam meio ambiente e sustentabilidade, política e economia e problemas sociais. Se vocês repararem, o Enem tem focado muito em problemas sociais. Nós não vimos aí, durante esses últimos anos, eles falarem muito de política e economia e meio ambiente e sustentabilidade. Então, nos últimos anos, muito se falou sobre problemas sociais. E por que isso? Gente, quem faz o tema, né, quem está por dentro do tema, é do governo, né? Então, o governo tem esse poder ali de passar o tema. Então, eles não vão arriscar um tema polêmico para eles, tá? Então, eles vão trazer um tema que eles, inclusive, estão trabalhando nisso, né? Foi como aconteceu neste último tema, que eles já estavam trabalhando na questão de saúde mental, né? Então, eles vão pensar o que nos beneficia, tá? Sempre assim, sempre pensando assim. Por isso que eles não vão arriscar nesse momento, né, de caos político, eles não vão arriscar falar sobre política e economia, tá? Não mesmo. E nesse impasse também de meio ambiente e sustentabilidade aí que tem o governo, né? Eles também não vão se arriscar. Problemas sociais, como o último tema, eles, inclusive, o governo atual, eles batem muito nessa tecla, tanto do Enem, que foi virtual, o tema também foi desigualdade social, né? Eles batem muito nessa tecla, né? Então, pensa sempre assim, o governo nunca vai se arriscar, né? Nunca vai passar um tema polêmico para eles. Bom, dentro do tema, escolher lá o eixo, né? Dentro do tema, eles vão analisar esse tema, ele tem já um problema social e uma falha do governo, tá? Então, sempre vai ser assim. Eu sempre vou encontrar dentro do tema um problema social e uma falha no governo. Pessoal, eu acho que, assim, o único tema que eu achei que saiu um pouco desse contexto foi aquele que falou do cinema. Saiu, por exemplo, o governo não estava preparando nada para ajustar esse caso, né? Que alguns lugares não tem cinemas, enfim. O governo não estava trabalhando nisso, não foi um tema debatido em mídia, enfim, então acho que saiu um pouco do contexto que o Enem vinha seguindo, tá? Mas de resto, esse último aqui foi no contexto, tá? Então, por exemplo, esse daqui que foi em 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade. Um tema muito bom, né, assim, para se debater. E aí o que, né, estava acontecendo? Eles já estavam trabalhando com a Lei Maria da Penha, uma delegacia especializada para a mulher, eles já estavam trabalhando em cima disso. Então, eles vieram com esse tema, porque o governo ia se beneficiar com isso, tá? Não ia arriscar o perfil do governo ali. E qual é o problema social que tem dentro desse tema? Nós temos lá a cultura do machismo, né, na sociedade, temos a cultura do machismo, o preconceito contra as mulheres e mulheres com salários menores e cargos inferiores. Enfim, em 2015, eles tinham esse problema, e não sei, até hoje, né? Aí as falhas no governo, leis brandas contra a discriminação, a falta de inclusão das mulheres na política ou altos cargos públicos e a falta de campanhas de conscientização sobre o tema. E depois disso, nós
vimos que foi mudando, até hoje o debate é intenso sobre a igualdade da mulher, enfim, né? Então nós temos sempre um tema que, depois do tema aplicado, nós vamos debater sobre ele, o governo vai apresentar soluções, enfim, para reverter esse quadro. Desafios para a formação educacional de surdos também foi um tema muito interessante, e neste ano, no ano que foi aplicado, eles estavam já trabalhando com a Libras, né, no Enem. Então, eles trouxeram esse tema porque eles já estavam trabalhando em cima disso, e é um mérito para o governo, né? Então, foi um tema também muito bem posicionado para o governo. E esse daqui que eu achei que fugiu um pouco do perfil. E este último, né, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. É um tema muito bom, bem previsto, inclusive, né, porque não sei se vocês conseguiram trabalhar, pessoal da Paulistana, conseguiram trabalhar a questão lá, tinha um tema sobre a depressão na apostila, um tema muito esperado, inclusive por essas questões, né, que nós estamos vivendo, nós mudamos muita coisa nas nossas vidas, principalmente a questão do isolamento, né, isso trouxe um prejuízo muito grande, principalmente para os adolescentes, né, eles não souberam lidar muito bem com isso, e, na verdade, é difícil falar quem soube lidar muito bem com isso, né? Então, foi um tema pertinente, e até para o governo que vem defendendo que esse isolamento pode causar outros tipos de problemas, né? Outras doenças como depressão, e então veio a calhar esse tema aí. Aí o problema social que nós temos neste tema é a falta de informação, né? Que nós, às vezes, julgamos muito as pessoas que, às vezes, falam, eu tenho depressão, tenho, né, sei lá, eu tenho algum outro tipo de problema. Há muito preconceito com relação a isso, né? Sempre fala, a pessoa, ela, na verdade, não quer trabalhar, não quer fazer, enfim, né? Há um preconceito na sociedade. E a falha no governo é a questão do atendimento, muito falho, você procura lá especialista e uma demora, né? A fila é longa, são poucos especialistas, e o tratamento é ineficaz, né? Depois você chega lá, ainda o tratamento é ineficaz, e não há um projeto de inclusão, né? O governo não trabalha com um projeto de inclusão, até estão trabalhando agora. Então, acho que as escolas públicas, né, já tem essa preocupação aí. Minha irmã trabalha em escola pública, e ela fala que há uma preocupação muito grande com a questão da depressão, então há um atendimento ali para as crianças, né? Então, veio um tema excelente, porque o governo foi um tema debatido em mídia, e um tema que o governo também está trabalhando. Aí, com certeza, vocês já devem ter lido aí os textos motivadores deste tema. Eu trouxe aqui, que eu achei muito interessante, inclusive essa charge, eu achei muito legal essa charge, que eles colocaram no texto 3 ali. E esse texto 2, nós temos aqui, achar que no segundo parágrafo, se vocês estiverem me acompanhando aí, achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura está relacionado a um ideal de felicidade que não é igual para todo mundo. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância dos sentimentos reais
e quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. É aqui que redes sociais de enorme popularidade mostram uma face cruel, desempenhando um papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo. Fora dos holofotes da internet, porém, transtornos mentais mostram-se mais presentes do que se imagina. Gente, um tema muito bom. Não sei os alunos de vocês o que disseram, mas eu acredito que eles possam ter ido muito bem, né? Porque está ali na nossa realidade, eles estão vivendo isso. E principalmente na hora que fala ali da internet, né? Da questão das redes sociais, que mostra ali, as pessoas mostram um mundo perfeito, que tudo é lindo e maravilhoso na minha vida. Mas, quando se nós conhecemos mesmo essa pessoa, nós vamos ver que não é bem assim, né? Que a pessoa, ela, inclusive, pode sofrer de alguns problemas, e ali é uma válvula de escape, onde ela sei lá, ela quer mostrar uma pessoa que ela não é. Isso é normal, né? Nas redes sociais. O problema é quem assiste aquilo e acha que é uma verdade, né? E ainda fica se martirizando, falando, bem que eu gostaria de ter essa vida, enfim. Até tem um poema, eu trouxe até um verso aqui do poema, vocês conhecem, né? O Poema em Linha Reta, do Álvaro de Campos. Gente, poema, assim, fantástico para este caso, né? Ele vem falar, então, sou eu que vil e errôneo nesta terra, né? Que todos são príncipes, todos são maravilhosos. Então, ele fica questionando, será que só eu sou vil nessa terra? Não é só eu que erro? Enfim. Outros, nós podemos também, né, os alunos podiam ter colocado também a questão do alienista, Machado de Assis, né, e o Coringa, o filme. Então, tudo faz parte ali da realidade do aluno. Coringa, com certeza, eles devem ter assistido. Então, o poema em linha reta, nós passamos nas aulas de literatura, né, terceiro ano, quando nós falamos de Fernando Pessoa. Então, é um tema, assim, que eu acredito que eles tenham ido muito bem. Não sei o que vocês já ouviram aí de seus alunos. O resultado só vai sair agora, em março, né? 29 de março. Mas vamos lá, então. Então, nós, como eu disse para vocês, escolher o tema com base nos assuntos sociais, né, vinculados a mídias, e que geram polêmica ou ações governamentais. Só achei que aquele do cinema fugiu um pouco. Aí, o que eles costumam fazer? Eles escolhem 3 excertos, né? 3, podem perceber aqui, ó. Olha, foram 3 excertos. Às vezes, no outro do cinema, deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Neste daqui também dá para ver. Sempre eu coloco lá uns 3 textos, porque é um perfil do Enem. Escolhemos 3 excertos, uma charge, um infográfico, né, que eles escolheram ali um infográfico. Escolher gráficos com dados estatísticos e figuras ilustrativas, ou charges, que exponham os paradoxos da questão. No meu caso, eu coloco textos muito mais longos, tá? Na apostila que eu trabalho. Muito mais completos, que vêm falar tudo sobre o tema. Por que isso? Porque, na verdade, lá na sala de aula é o momento que o aluno tem para treinar, para saber sobre o assunto, né? Saber tudo sobre o tema que eles estão trabalhando. A intenção da apostila, na verdade, não é acertar o tema, mas é fazer com que o aluno tenha esse senso de criticidade, né, de debater sobre tudo,
entender o contexto, né, o contexto social, e fugir dessa mesmice, né? Porque às vezes nós vamos ler redações que você percebe, o aluno não tem um conteúdo, uma bagagem, né? Ele não pode oferecer muito ali na redação dele. Então, a nossa intenção com os textos longos, né, na apostila e os debates, enfim, é fazer com que esse aluno conheça muito mais, que ele que acrescente na vida dele muito mais. E se vier a calhar, se o tema for o mesmo, aí vai claro, auxiliá-los. Mas a intenção é fazer com que esse aluno possa enxergar que ele precisa ter uma bagagem maior para elaborar uma redação como essa do Enem, tá? Da FUVEST, Enem. Bom, então é assim que eles trabalham, que eles pensam na escolha do tema, tá? E como eles trabalham a prova deles, eles apresentam lá os textos motivadores. Agora, a correção da prova. Eu já falei isso algumas vezes na paulistana. Então, como que eles fazem a correção da prova? Sempre agora, tá? Terão 2 corretores para uma redação, sempre. Antigamente era só um corretor. E aí nós vimos lá, né, atrás que muitas falhas passavam. Inclusive, houve aquela polêmica receita do miojo, né? E o hino do Palmeiras, enfim, e a pessoa passou com uma nota considerável, né, para passar para o curso que ele queria, enfim. Então, ele mostrou que havia uma falha ali na correção. Depois disso, eles falaram, olha, o seguinte, vamos agora ter 2 corretores. Se passar por um, no outro não passa, né? Os corretores, eles têm em torno de 2 minutos, é a média, tá? 2 minutos de correção. E a correção, ela é feita online, então digitaliza a prova do aluno e passa virtualmente, tá? Eu vou mostrar aqui, eu tenho um sistema aqui, tirei foto de um sistema. Então, eles vão corrigir. Se entre um corretor e o outro der 100 pontos de diferença, nós vamos para o terceiro corretor, tá? E aí, o terceiro corretor dá a média dessa nota. Se for 1.000 pontos, também, ele passa por 2 corretores, e se os 2 corretores mantiverem os 1.000 pontos, o texto vai para uma banca examinadora, tá? Que aí vai analisar se realmente aquela redação vale 1.000, tá? Bom, nós temos aí, né, eu não peguei os resultados de 2020, porque só vai sair no dia 29 de março, então eu trouxe de 2019 de novo, e nós temos aí uma preocupação muito grande, é aí que nós, professores, entramos, né? Que é a questão de vocês percebam quantos alunos, né, por exemplo, zeraram a redação, tiraram 0 na redação. E pouquíssimos alunos, 53 participantes, tiraram 1.000, gente. 53 participantes. Então, o número, assim, é muito alto de pessoas que não entendem nem o que significa, qual é a redação, qual é o gênero, a proposta, enfim, fuga total, sabe, do tema. Fuga ao tema, por exemplo, 40.624 pessoas fugiram do tema. Cópia do texto motivador, 23.265. Mas não é que eles copiam uma linha lá, né? Eles copiam um texto mesmo, motivador. Tem muita coisa, assim, que acontece que você fala, gente, é complicado a educação no Brasil. Então, é aí que nós entramos, né? Como cativar esses alunos para entender esse gênero que exige tanto do aluno, né? E que eles fujam desse 0 aqui e que possam ter uma nota considerável para
passar no curso, né, que eles tanto almejam. Então, esse foi 2019. E aí eu trouxe esse gráfico para mostrar que a preocupação só aumenta, né? Porque lá em 2013, 481 participantes tiraram 1.000. De lá em diante, ó, foi reduzindo, né? Chegamos a 53 participantes no último ano. Mas isso também não é só por conta do aluno, tá? Não é só porque o aluno, na verdade, não é empenhado. Também houve uma mudança na correção, né? Houve uma mudança, eles são mais rigorosos agora, né? Então, talvez por isso, lá em 2013 tenha passado alguns, em 2019 agora a correção é muito mais rigorosa, tá? Até na escolha dos corretores, eles são muito mais rigorosos. Ok, então, essas são as competências. O que eles vão analisar, então? Na competência 1, eles vão ver a norma culta, né, pontuação, acentuação, tudo envolvido a gramática, lá, ortografia, enfim. Na competência número 2, eles vão analisar a tese e a argumentação. Então, a estruturação argumentativa, problematização, a compreensão da proposta. No número 3, é a coerência. Então, são os parágrafos e períodos com assuntos correlatos, a seleção e organização das informações. Gente, aí é interessante vocês passarem primeiro, né, para os alunos, principalmente assim de 9º ano ou 1º ano, sempre relembrá-los assim, olha, quais são as competências? Então, o que o Enem vai exigir de vocês e o que nós agora vamos exigir de vocês, né? Coerência, o que seria isso? Coesão, né? Então, principalmente palavras repetidas, uso dos conectivos e repetição da argumentação. E a quinta, e, gente, a mais importante, a intervenção, tá? Então, são as possíveis soluções. E aqui, antigamente, eu não me lembro se foi em 2016, 2017, eu não me lembro o ano, que antes eles zeravam a redação toda se você ferisse os direitos humanos na sua proposta de intervenção. Hoje não zera mais, tá? Houve uma discussão sobre isso, e por quê? O que é ferir direitos humanos? Era o que perguntaram. E ferir direitos humanos dependia do corretor, né? Então, eles não deram, assim, uma ênfase, um padrão para assim, olha, ferir direitos humanos é falar que a pessoa deve matar, enfim, deve fazer o outro de escravo, enfim, o que seria ferir direitos humanos? Então, como não houve essa padronização, essa questão, então, não zera mais. Claro, a nota, se tiver uma ideia incoerente, a nota vai ser baixa, mas hoje não zera mais. Então, nós na intervenção temos as possíveis soluções, ou a possível solução, respeito às diferenças e respeito aos direitos humanos. Tá, aí essa daqui é a ficha que eu fiz, né, que tem na apostila, e aí é muito semelhante com a correção do Enem, que é aqui, ó. O corretor, ele trabalha assim, dessa forma. Então, o texto vem digitalizado e é muito parecido com o CPB redação, né, que vocês trabalham hoje. Ele vem digitalizado e vocês lá embaixo dão a nota para o aluno. Eu acredito que seja muito parecido com o CPB redação. Até a questão de dar um feedback para o aluno, se eu não me engano, é parecido. Por exemplo, você clica no número 4
e aí já vai uma resposta para o aluno, automática, né? Então, aqui também, de 0 a 200, cada critério, tá? Que aí, somado, total daria 1000. Essa ficha que está na apostila de redação. Tá, aí a estrutura da redação. Nós sempre, então, o que nós sempre exigimos, tá? É que no primeiro parágrafo tenha a problematização, que seria a nossa tese, e 2 ou 3 parágrafos de argumentação, e na hora de concluir, nós vamos buscar ali na conclusão as possíveis soluções, as intervenções. O Enem, então, tem uma redação moldada, tá? Ela já fala o que ela quer, onde ela quer. Então, já é um molde. É só o aluno trabalhar com esse molde, tá? O problema é preencher o molde, né? Porque às vezes eles não têm bagagem para isso. E é aí que nós temos que trabalhar, tá? Nós não... Então, pessoal, assim, olha, nós não trabalhamos só a técnica da redação, né? Isso aqui, ok, fácil. Nós precisamos trabalhar também o conteúdo, o que o aluno vai colocar lá, tá? Então, essa é a parte mais difícil, porque alguns alunos acham que só o que eles sabem, né? Eles sabem já é necessário, já é o suficiente. Certo. No Enem, nós não temos essa preocupação com o título, tá? O título não é exigido no Enem. Quando nós vamos corrigir, voltando lá, eu não vejo o nome do aluno, tá? Eu não vejo o nome do candidato. Até por questão, eles se preocupam com marcar a sua redação, né? Marcar a redação. E aí, se eu sou corretor, amigo do candidato, eu posso beneficiá-lo com isso. Então, não vem nome para a gente não sabe de onde é essa redação, de quem é a redação. Nós só corrigimos o texto, tá? Então, aqui, por isso, eles até preferem que não haja título, tá? Para não marcar a redação. Porém, se o aluno colocar o título será, sim, analisado, tá? Então, não pode ser um título, sei lá, cinema, título vago, fraco, enfim, tem que ser um título coerente, inclusive, com o tema. E não pode ser o título não pode ser o tema, enfim. Se colocar o título no Enem, só no Enem, que não é necessário, o Enem vai analisar o título se colocar, tá? Mas se não colocar, não tira pontos. Certo, então aí nós temos a introdução, né, que eu já falei para vocês, e aí eles trabalham lá em torno de 5, 6 linhas por parágrafo. Tá, aí como que funciona esse projeto Redação Nota 1000, né? Os alunos, eu no primeiro dia de aula, né, eu já apresento o projeto para eles, não, desculpe, o segundo ano agora para vocês, né, o segundo ano que já começam com a apostila, mas o terceiro ano vai receber essa apostila no meio do ano. Tá, e como que eu faço? No começo do ano, então, no segundo ano, eu divido em grupos e apresento um tema para cada aluno. Então, você vai ficar com o tema 1. Eu vou apresentar aqui a apostila, gente, para ficar mais fácil. Não. Apostila. Tá, então essa é a apostila do ano passado, que o segundo ano usa agora.
Então, eu pego aqui os temas, começo aqui, e vou dividindo para os alunos, né? Bom, então o grupo 1 vai ficar responsável por falar sobre os desafios do isolamento social no Brasil. E assim vai. E depois eu coloco a data para eles vão receber esse daqui na apostila, né? Então, eles vão ter aqui, ó, a data, aqui eu coloco a data que o grupo vai apresentar, o tema da redação que eles vão apresentar e quais são os nomes dos integrantes, o grupo responsável pelo tema. Eles vão estudar esse tema, vão trazer slides, vão trazer reportagens, vídeos, enfim, eles vão estudar o tema mesmo. E aí, na data marcada, eles apresentam o tema. Apresentam, falam sobre tantos textos motivadores que tem lá na apostila. Deixa eu voltar para a apostila. Olha, eu trabalho aqui, ó. Eles vão trabalhar tantos textos motivadores que tem aqui, quanto os materiais que eles acharem extra, como os vídeos que eu citei, sei lá, alguma música, alguma charge, alguma coisa que lembre o tema, tá? Então, eles vão trabalhar com os alunos em sala. E depois que eles apresentaram tudo, explicaram o tema, explicaram também, mostraram vídeos, enfim, agora eles vão promover um debate. E aí os alunos podem participar, os demais, né? Falando, olha, mas eu também sei sobre isso, aquilo que você falou, sabe? Então, há um debate agora. E os alunos vão anotando tudo aqui, ó. Vão anotando no que eu chamo de nuvem de ideias. Então, o que o grupo ou o que o debate trouxe para a gente que relaciona com política nesse tema. Aí com economia, com sociedade, mídia e tecnologia. Então, divide tudo, eles vão anotando tudo que foi debatido, fazem assim um esqueleto, né, da redação, do que eles precisam, tá? No debate, o que poderia ser a minha tese, né, a minha problematização? Eu gostei de um argumento que deram lá no debate. E vão montando tudo. E aqui, as possíveis soluções. Quais são as possíveis soluções que eu posso colocar no meu texto? E eu tenho que me preocupar com isso. Quem vai fazer? Como? Para quê? Isso eu vou falar aqui. Então, ó, no debate, eles precisam tirar essas informações, tá? Ou do que eles já sabem ou do que foi debatido. Ok, aí, voltando aqui. Então, a ideia do projeto é essa. Aqui nós temos, então, um roteiro de ideias. Eu sempre falo para os meus alunos, esse daqui, que eu chamo de nuvem de ideias. Nós precisamos sair do básico, né? Que eu falo lá, que os alunos, eles trabalham muito básico. O senso comum. Então, como eu faço para sair disso? Bom, então eu vou colocar lá meu cérebro para pensar. E, para isso, eu tenho que falar, né, tenho que conversar com o cérebro. Falar, cérebro, o que esse tema tem relacionado à política? Ou à economia? Meio de comunicação em massa, tecnologia, eu tenho que fazê-lo trabalhar. Porque, normalmente, o cérebro preguiçoso, né, ele fala só o que a gente já sabe de senso comum. Mas se eu forçar com essas perguntas, eu posso extrair muito mais informações, tá? Então, esse daqui eu chamo de nuvem de ideias. Aí os alunos, trabalhando isso, eles vão ter um desempenho melhor, né? Aí eles vão fazer o rascunho, que é aquilo que eu apresentei. E eu quero falar aqui, gente, principalmente da conclusão.
A conclusão é um parágrafo muito importante. Na verdade, todos são, né? Inclusive, precisa ligar ao outro, que aí entra a questão da coesão, né? Um texto coeso. Mas a conclusão tem um critério só para analisar a conclusão, só para ele, tá? Então, é muito importante. Lá na conclusão, eu preciso responder essas perguntas. Quem pode fazer, né? O que pode ser feito, como, por quê? Principalmente quem pode fazer, tá? Então, eu preciso trabalhar, porque normalmente os alunos costumam falar o governo. Então, eu apresento outras possibilidades para colocar lá. O ministério do quê, né? Então, eu estudo os ministérios atuais, faço com que os alunos estudem. Ó, se eu quiser falar sobre mulher, família e direitos humanos, então, é o Ministério Direitos Humanos. Então, eles vão estudar quais ministérios e o que cada ministério trabalha, tá? Para não correr o risco de não errar, de errar na hora, né? Ou de simplesmente falar o governo. Não só os ministérios podem fazer alguma coisa. De repente, ele pode falar que a família pode ajudar a escola, né? A sociedade, enfim. Então, eu trouxe aqui um modelo de parágrafo de conclusão para a gente ver o que ele colocou aqui como agente e as possíveis soluções. Então, ele ressaltou a tese no começo ali, depois ele já veio aqui, ó, logo é necessário que a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, então ele trouxe aqui um agente, torne tais obras mais alcançáveis ao corpo social. Para isso, ela deve estabelecer parcerias públicas privadas. Então, ele está falando quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, tá? Então, ele não ficou só ali, ele trouxe um outro agente, que é o Ministério da Educação. Então, o Ministério da Educação deve levar o tema às escolas públicas e privadas. Isso deve ocorrer por meio da substituição de parte da carga teórica da Base Nacional Comum Curricular por projetos. Então, ele também trouxe quem vai fazer, o que vai fazer e como vai fazer, tá? E ele finaliza aqui. Nesse contexto, poder-se-á expandir a ação transformadora da sétima arte retratada em Na Quebrada, criando um legado duradouro de acesso à cultura e de desenvolvimento social em território nacional. Na verdade, ele ligou o que ele falou no último parágrafo aqui, na finalização do texto dele, ele ligou com a introdução, tá? Que a tese dele falava sobre Na Quebrada, tá? Então, um texto muito coeso, trouxe, então, agentes e trouxe intervenções. Tá? É importante trazer intervenções. Aí, tomar cuidado, né? Porque às vezes os alunos falam, eu vou trazer uma possível solução, assim, mirabolante, enfim. É algo que realmente possa ser cumprido, né? Aí lá na apostila, né, eu trago exemplos de conectivos. Nós sabemos que há vários conectivos, várias formas de ligar, mas quando o aluno está perdido, assim, não sabe nem por onde começar, então eu trabalho com eles inicialmente esses conectivos. E aí eles vão trazendo outros no decorrer do ano, tá? Aí eles vão se assimilando, vão sabendo o que significa tal conectivo, em que momento eu posso usar, tá? O conectivo de conclusão é diferente, eu tenho que me preocupar com isso. Também trabalho aí conectivos, tá? E trabalhar também
as conjunções, né, para ter um texto coeso, tomar cuidado com quando usar as conjunções, enfim. Certo. Aí, nessa correção desse projeto, né, da apostila, o aluno fez a redação, o professor corrigiu, e aí vem a hora da reescrita. Ontem, com os professores do Fundamental 2, eu falei da importância da reescrita, que a reescrita, na verdade, é um momento que o aluno pode acrescentar informações na vida dele, que ele pode conseguir enxergar por um lado que ele não via, né? Olha, esse parágrafo, nunca pensei em fazer dessa forma. Então, isso vai acrescentar na vida dele. Ou seja, nós, professores, não estamos aqui só para corrigir ortografia, né? Tem alguém querendo falar? Então, nós, professores, não estamos aqui só para corrigir a ortografia, enfim, mas para mostrar para eles como o texto dele pode ficar melhor, né? Já está bom, mas como pode ficar melhor? Então, é um momento muito importante para o aluno, que ele vai ter acesso ao que ele pode melhorar. Eu digo que a reescrita é até muito melhor que a produção, né, na sala de aula, né, claro. Então, porque aqui ele vai ter a oportunidade de melhorar o texto dele. E, gente, se ele tem essa oportunidade, vamos valorizar a reescrita, né? E aí, por isso que eu fiz também essa ficha de carimbos, né? Todas as vezes que o aluno fazia a reescrita dele, eu carimbava ali, assinava, carimbava, e depois, no final de tudo, eu dava a nota também por reescrita, tá? Para que ele, né, sentisse que tem alunos que só se movem com notas. Mas tem outros, quando você começa o projeto é difícil, né? Porque o aluno, ele fica, eu não quero fazer isso, né? Eu não quero trabalhar mais, enfim. Mas vocês vão perceber que, com o tempo, o aluno mesmo, ele vai se preocupar com isso, com a reescrita, ele vai querer escrever melhor. E o resultado é muito positivo, gente. A reescrita, então, deem ênfase à reescrita. E as estatísticas. Eu sempre... agora, quando vocês têm aí uma ferramenta muito boa, né, que é a CPB Redação, no período que eu comecei, não tinha ainda. Então, eu desenvolvi aqui uma planilha no Excel que eu conseguia acompanhar. E eu lançava as notas por critério, né, avaliativo. E aí eu via no total, depois, né, de corrigir de toda a turma, eu via, olha, um problema grande em norma culta. Muitos alunos erraram norma culta em acentuação. Então, aí eu pegava essa informação e trabalhava no intensivão ou pedia ajuda para minha amiga, né, que era dividido antes, com a professora Rossi. Então, eu pedi ajuda, ela falou assim, estou trabalhando esse tema, vou ressaltar na sala de aula. E aí, não, o problema mesmo é a intervenção. Então, eu vou parar um pouquinho aqui, gente, vamos analisar a intervenção, como nós podemos melhorar a intervenção. Então, eu vi o problema da maioria da turma e trabalhava com isso, não deixava passar, tá? Então, por isso é importante vocês terem essa visão. O que a turma está precisando agora, tá? Gente, é o momento agora. Os alunos, eles têm esse momento para acertar, para conseguir melhorar, né? Porque no Enem, eles não vão ter esse acesso assim, agora eu vou melhorar. Não, agora é a hora, né? De fazer tudo e não tem o que você fazer mais, tá? Agora é a hora de pôr em prática tudo que você aprendeu. E nós temos a sala de aula
para reforçar isso, né? E aí, aqui eu via, né, pelos gráficos que eu fazia, o que precisava de reforço escolar, tá? Aí, voltando para a apostila, aqui, tá? Na apostila, gente, eu mostro lá para eles, né, aqui eu apresento para eles o tempo, a questão do tempo. Então, ontem eu estava falando, porque surgiu a pergunta lá, não, foi até a professora Cláudia que entrou em contato comigo, né, falando, será que eles podem fazer só no CPB Pro, CPB Redações? Porque dá muito certo, o coordenador tem acesso, ele consegue visualizar, enfim. Mas a minha preocupação questão é isso aqui, do tempo, porque até na prova digital, vocês viram aí, o Enem exigiu uma redação manuscrita, tá? Então, eles precisam, né, treinar a redação escrita. Claro, o CPB Redações, claro, deve ser utilizado, mas eu preciso dar a oportunidade do aluno calcular quanto tempo eu vou gastar, eu preciso treinar a escrita e calcular aí em torno de uns 45 minutos, 50 minutos para realizar a minha redação. No Enem, que se reserve 1h10 para fazer a minha redação. Mas nas aulas eu tenho só 45 minutos. E agora? Gente, nós trabalhamos uma aula anterior com debate, o aluno teve acesso ao tema, ele colocou lá a tese, a argumentação, o que ele vai fazer na possível solução, foi tudo apresentado para ele. Na aula para ele produzir mesmo, na verdade, ele vai passar praticamente a limpo, tá? Porque ele já fez a redação dele, o esqueleto dele, na aula anterior, no debate. Então, ele já vai munido de informações para poder fazer a redação dele, tá? Em 45 minutos é o suficiente em aula, tá? Mas lá no Enem não, porque ele apresentaram o tema para ele naquele momento. Então, ele vai ter que estudar, vai ter que riscar, sublinhar, o que eu vou lembrar disso, enfim. Então, 1h10 é o suficiente. Aí, vou passando a estruturação e vou dando dicas aqui de parágrafos. E aqui eu já coloco a ficha de carimbo, tá? Aí o aluno fez a reescrita, coloco o carimbo aqui e vou preenchendo até ele completar tudo na proposta. Bom, aqui na apostila só tem aqui, essa ficha de reescrita. Não estou conseguindo ler. Só tem a ficha de reescrita depois da proposta. Aí eu tenho a nuvem de ideias, tenho o rascunho e essa ficha aqui é de reescrita. Eu não coloquei a ficha para a produção, porque imagina, o professor vai pegar 80 apostilas e levar para casa, né, para corrigir. Então, por isso que eu deixei só... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim, sim. Por isso que eu deixei só mesmo a ficha da reescrita, porque aí o aluno faria a reescrita, o professor é muito mais rápido para o professor ver a reescrita. Tá? Bom, então a proposta, esse projeto, né? A proposta é essa, do projeto. E, gente, a Rô está aí, né, para me ajudar a falar que há resultados muito bons,
No primeiro ano que eu apliquei em Cotia, inclusive, eu tive excelentes resultados, alunos que tiraram 980, 920, então eles tiveram excelentes resultados em redação, e muitos alunos falam para mim, olha, professora, com essas técnicas, né, com esses treinos que nós fizemos lá na sala, eu consegui ir muito bem, enfim, eu não só na faculdade, né, na faculdade não, no vestibular, mas na faculdade também eu já tenho uma noção melhor de como produzir um texto, né, do que eu preciso, das ferramentas, enfim. Então, gente, uma questão assim muito boa de trabalhar, porque eles vão trabalhar um debate também. E é muito importante, o aluno aprende muito mais na hora que ele expõe o que ele sabe e na hora que ele ouve também o outro, né, o colega dele. Então, eles já vão acrescentando isso no repertório e depois eles vão apresentar isso no papel, tá? Ou agora digital, né, digitando. Mas resultados são excelentes, tá, gente? E eu tenho também, o pessoal da Paulistana tem usado a Sol, né? Não sei se a professora Sol está aí hoje. Ela falou para mim que... Estou sim, Andréia. Tudo bem, Sol? A Sol falou para mim que os alunos dela tiveram bons resultados no último Enem. Então, gente, funciona, tá? E é isso, a proposta é essa. Deixei aí meu telefone para quem precisar de ajuda, auxílio, enfim, quiser compartilhar alguma coisa, estou à disposição, tá, gente? E é isso. Deixa eu só interromper.